De médico e louco, todo mundo tem um pouco. E hoje você vai aprender a analisar o corpo das pessoas e até mesmo se entender. Para isso eu estou recebendo a doutora Vanessa Sesnick, que é doutora em psicologia pela USP, cofundadora de O Corpo Explica. Isso mesmo. Muito obrigado pela sua participação e olha, tenho certeza que o pessoal aqui quer aprender. Então deixa seu like aqui, curte, escreve a sua pergunta e também compartilha com todo mundo. Conta pra gente, como é que funciona esse papo aí de análise corporal? Perfeito. A análise corporal ela serve para quê? Para entender o padrão de funcionamento de uma pessoa olhando o formato do corpo. Então a gente faz primeiro um gráfico, entendendo como ela funciona, fazendo, ó, aqui tem isso, aquilo e tudo mais. Depois a gente conta para ela, olha, você funciona assim, 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 conta o padrão de funcionamento dela e fala, beleza, que tipo de conflito e problema você está vivendo hoje? Conta para mim que eu vou te ajudar a resolver através do que eu vejo aqui no seu padrão de funcionamento. É como você nadar a favor da correnteza, é muito mais fácil do que nadar contra a correnteza. Quer dizer, é muito além do que simplesmente o comportamento. Muito além. É alguma coisa que tem a ver com o padrão de funcionamento da mente da gente, é isso? Geral, desde criança, adolescente, adulto, você vai vendo esse padrão de funcionamento se repetindo e a gente consegue identificar e ajudar a pessoa. Se ela for uma pessoa mais quieta, a gente não vai incentivar ela a falar demais. Se ela for uma pessoa mais dominante, a gente não vai ficar falando para ela obedecer. Muito pelo contrário. Vamos deixar as pessoas brilharem naquilo que elas fazem de melhor. Nossa, que interessante o que você está falando. Você sabe que eu já li alguma coisa a respeito do seu trabalho, e aqui a gente sabe que existem pelo menos 5 grandes momentos do desenvolvimento na primeira infância. Porque é lógico, depois eu imagino, né? Uma pessoa vai ser mais alta, outro mais baixo, um mais gordinho, outro mais musculoso, uma mulher com mais curvas, outra com... enfim. Isso assim já mostra vai. muita coisa pra gente. Sim, eu imagino, mas como é que funciona esse negócio da infância, esses 5 momentos? Perfeito. Então, os 5 momentos são a gestação, a amamentação, a fase dos primeiros passos, do desfraude e do surgimento da sexualidade. Em cada um desses momentos, a criança tem um recurso. Então, por exemplo, uma criança no berço, no primeiro ano de vida, ela não tem o recurso de falar, de andar, ela tem o recurso de chorar, esgoelar de formas diferentes, de atrair a atenção das pessoas de uma forma diferente. Então, dependendo do recurso que aquela criança tem naquela fase, ela vai usar aqueles recursos para fugir de algum trauma que ela estiver vivenciando. E a hora que esse trauma é um trauma intenso e ela utiliza demais aquele recurso, ela acaba guardando na memória um padrão de funcionamento que dá certo. E a gente sabe que padrão de funcionamento que dá certo para o ser humano tende a ser repetido ao longo da vida. E é exatamente isso que a gente enxerga. Quer dizer, vamos supor, vamos falar de um microtrauma, sentir fome, sentir algum desconforto. Perfeito. Aí a criança acaba tendo várias tentativas de choro, de formatos de choro. Aquele que mais dá certo para o relacionamento com aquela mãe, ou seja, vai pegar, vai botar no Ele colo, vai lá amamentar, ele acaba aprendendo. E Um isso vai exemplo- influenciar de alguma maneira no próprio formato do corpo, além da questão Eu genética. vou te dar um exemplo simples. Imagine que tem no macacãozinho da criança a etiqueta tá doendo. Ela não sabe ainda, ela começa a chorar. A mãe põe no peito. Aí não resolve, ela continua chorando, e ela vai tentando várias coisas até que um ponto resolve. Só que a primeira tentativa foi a mãe colocou no peito. Então essa é uma criança que vai ter tendência a resolver as coisas como? Comendo. E aí a gente vê compulsividades alimentares, a gente vê um monte de tendência comportamental que leva a pessoa a resolver falando ou comendo, ou seja, usando a boca para resolver o problema. Interessante. Agora, essa análise corporal, ela pode ser feita em qualquer momento da vida, Vanessa? Qualquer momento a partir dos 6 anos de idade, porque até os 6 anos de idade tudo está sendo formado ainda. Então, a partir daí dá para fazer essa análise corporal, especialmente a partir da adolescência, que a gente consegue identificar esses padrões. Vida adulta, para os idosos também, é claro, para os analistas tem adaptações que a gente precisa fazer, mas isso aí a gente ensina no curso de formação, não vem ao caso aqui. Sim, agora me fala uma coisa, olha, uma pessoa que tem contato com essa informação, ela pode em algum momento chegar a ser apta a se autoanalisar e de alguma forma isso ajudar? Eu digo assim, de uma forma, não de uma forma rasa, mas de uma forma que possa ser falada para todo mundo. Profunda, né? Autoconhecimento, a gente fala muito de inteligência emocional e tudo, Legal. mas a partir do momento que você consegue sacar como seu corpo
ele é, e você pode pressupor como sua mente funciona, você poderia se dar bem, se dar melhor? Sim, o que que acontece? O caminho mais rápido e mais barato é passar por uma análise corporal, que é alguém que já tem essa formação, fazer a análise e te dar esse resultado. Ó, você funciona assim, 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 segue isso. E aí é um manual de instruções da pessoa. A pessoa começa a seguir aquilo e começa a dar certo. É muito lindo. Começa a resolver os conflitos no trabalho, na família, com os filhos. Tem histórias bem interessantes em relação a isso. Agora eu fico pensando o seguinte, né? Isso também dá para aplicar em casal, quando a gente pensa em termos de É relacionamento? perfeito. Porque assim, cada padrão de funcionamento tem uma forma de amar diferente. Aí a pessoa dá pro outro a própria forma de amar, que não é a forma de amar do outro. Não, mas isso que você tá falando é bárbaro. Isso E a gente dá vê um rolo. Não, isso a gente vê muito, né? A pessoa gosta muito de música. Ela vai lá escolher um presente pro namorado ou pra namorada, compra um disco. Fala, mas quem disse que o outro gosta de música como você? Isso. Você tá comprando um presente pra você, não pro E outro, vamos né? falar de coisa até mais íntima. Tem gente que gosta de abraço, tem gente que não gosta. Então, vai ter gente que, eu não tô bem, meu marido vai lá me dar um abraço, pô, que delícia, eu me sinto amada. Eu não tô bem, meu marido me dá um abraço, ai que saco, de novo ele fica querendo me dar um abraço, sendo que eu não gosto. E aí dá rolo, porque se um gosta de abraço, o outro não, eu não me sinto amada, eu não sei o quê. Um monte de briga desnecessária, que a hora que você entende o padrão de funcionamento da pessoa que tá do seu lado, você fala, pô, era só isso. Era só fazer isso que resolvia, tá bom. E pelo jeitão do corpo, da análise corporal, você consegue mais ou menos mais ou menos não, você consegue prever isso Perfeitamente. e ajudar a pessoa em relação a isso. Quando a gente vê foto de casal, eu olho e falo assim, ele reclama disso, ela reclama daquilo. Você acredita? Só olhando o casal. Sim. Então eu fico imaginando você passando aí no Instagram, olhando, um monte de informação que você pega, falando, não precisa me falar mais nada. Não precisa. Já tá na cara, tá estampado. Agora, entendendo esse padrão de cada um, como cada um funciona, a gente falou aqui de casal, mas eu imagino até mesmo numa empresa, talvez para um líder, isso seja extremamente importante, né? Porque talvez você consiga tirar o melhor de cada um. Exatamente. E não só tirar o melhor de cada um, mas aquela pessoa vai se sentir tão respeitada que o comprometimento dela com esse líder é muito maior. Porque ele está respeitando o jeito dela de funcionar num nível tão extremo que ela quer continuar trabalhando ali, quer continuar entregando ali. Então, é um tipo de relação que todo mundo sai ganhando. Entendi. Bárbaro isso. Agora me fala uma coisa. Nessa análise corporal, aqui agora pensando como médico, né? A gente tem uma fase da anamnese, a gente conversa com a pessoa, pergunta os antecedentes pessoais, aí chega a bendita hora do exame físico. Que obviamente você pede para a pessoa se despir, você precisa aferir a pressão arterial, enfim, você vai olhar a pessoa como um todo. Eu imagino que deva ser semelhante. Porque, e os truques, né? Cabelo grande, a roupa pode de alguma forma mudar, ou de repente a pessoa tem um problema de tireoide e vai ficar um pouquinho mais gordinha, isso vai dar um outro formato, ou então aquela outra classificação, né? Qual que é o biotipo da pessoa? Ele é mais longilíneo, brevilíneo? É isso que você olha ou vai um pouco além? Só pra gente tirar, a gente não precisa tirar a roupa da pessoa, a gente precisa, por exemplo, uma roupa de ginástica já serve para olhar, por exemplo, o formato da perna, o formato do bumbum, o formato da cintura, do rosto, tem muita informação no rosto, então a gente consegue identificar. E eu fui me perdendo, você foi falando tantas perguntas. Não, eu falei assim, eu me empolguei. se essas coisas, por exemplo, da moda, né? Hoje em dia a por moda é exemplo, o cabelo mais faz curtinho. cirurgia e tudo mais. Isso. Então, a gente consegue adaptar. A pessoa fez harmonização facial, a gente consegue identificar que tipo de harmonização foi feita para conseguir adaptar e a análise mesmo. Ou a pessoa fez uma cirurgia plástica, a gente consegue adaptar. Mas essa questão do gordinho e do magrinho, pra gente é um dado. Porque, por exemplo, imagina uma pessoa obesa, sobrepeso. Tem o obeso que parece um barrilzinho, que a cintura fica para fora. Tem um que a cintura fica reta. Tem um que mesmo obeso, a cintura é para dentro. Isso já é um sinal de um traço específico aqui pra gente, entendeu? Sim, eu tô achando muito interessante, ainda mais porque eu acredito, e você me corrija, o que a gente precisa falar aqui? Não é o jeito que você vai, que o seu corpo é, o que você pode tentar camuflar. Não dá para camuflar. É para você, é você com o funcionamento da sua própria mente, não que o outro vai interpretar de você. Exatamente. E é muito interessante que quando a pessoa recebe o gráfico e a pessoa fala, você funciona assim, 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 ela fala, pior que eu sou assim mesmo. E é um alívio, porque aí você não fica tentando ser outra pessoa. Você para de tentar ser outra pessoa para tentar só seguir aquilo que você brilha mais, que faz mais sentido para você. Bom, vou te fazer uma proposta, um convite. Você sabe que a gente tem muitos seguidores nas redes sociais. Sim.
Tem um monte de foto aí de perfil fake, o pessoal rouba minhas fotos. Isso Sério? já foi falado, no exterior e tudo, enfim. Isso não veio ao caso, mas para você que segue a gente, enfim, sempre é bom a gente falar, fica atento se tem aí a estrelinha azul de certificação para não cair no golpe de ninguém. Mas assim, você poderia fazer uma análise minha e a gente compartilhar isso com os nossos seguidores? Eu poderia, e eu vou admitir aqui pra você que eu já vi algumas fotos suas lá no Instagram, andando de bicicleta, já consegui ver algumas coisas, formato da perna. Pronto. Inclusive, eu vou admitir outra coisa. Já vi que a sua mulher tem um formato mais arredondado do rosto. Isso já mostra muita coisa ali. Bacana. Posso falar? Lógico, vamos falar sobre isso. Então, maravilha. Por exemplo, ela vai ter uma tendência a ser muito mais sentimental do que você. E você muito mais racional. E isso muitas vezes pode gerar atrito, porque ela acha, ou pode acreditar, que você é frio ou alguma coisa assim, só porque ela tem uma necessidade muito maior de carinho, de atenção e etc. E aí, bateu? Acho que sim. A cara dele, acho que sim. E posso te falar outra coisa? Um dos perfis mais desafiadores de fazer é o seu, sabe por quê? Mas por quê? Porque você é um tipo de pessoa que gosta de estar no domínio e no controle da situação. Então, por exemplo, se tem alguém que sabe mais de você do que você sabe da pessoa, isso te incomoda. E aí você vai tender a ter um pé atrás. Isso é natural acontecer. Sim, mas aqui agora isso não vai acontecer. Tudo Você bem. pode ficar à vontade, tudo bem. Mas eu tô te contando isso Sim, porque, sim. por exemplo, Eu entendo, você não você serve já- para obedecer. Sim, sim. Você não serve. Você foi feito para comandar, para liderar, para estar com pessoas. Você, sem interagir com pessoas, você se sente vazio. Você precisa de gente perto de você. Vão ter momentos, é claro, que você vai estar lá mais observando. Mas você sozinho, isolado assim, dentro de um quarto, sem sair, sem conversar com ninguém, você não funciona. Agora, existem pessoas que funcionam melhor dessa maneira. E ficariam totalmente... Totalmente felizes, entende? Então, bom. Que bacana, obrigado pela E você é análise. extremamente ágil. Como que você sabe disso ou por que você me fala isso? Em termos Do formato meu do corpo. Por É. exemplo, o seu corpo, se você vê, tem uma questão de um triângulo invertido. Então, tem o ombro bem mais largo aqui do que o quadril. Eu consigo ver detalhes, por exemplo, do formato do seu rosto, que tem uma simetria, que tem a musculatura bem presente. Tudo isso traz um outro aspecto, que é da agilidade, que é das pessoas mais competitivas, que gostam de estar sempre em primeiro lugar, das pessoas que gostam de ser prioridade na vida dos outros, sabe? Então, e você é muito bom em improvisar. Existem pessoas que não, existem pessoas que são péssimos em improvisar, elas gostam de treinar 1000 vezes. Você não, você fala, não, na hora sai, porque você funciona dessa maneira. E tá ótimo. Se eu ficar obrigando você a seguir um roteiro certinho, treinado, isso não vai ser gostoso para você. Você está falando uma coisa aqui que para mim chama muita atenção, sabe? Eu imagino que quando um jovem... Eu tenho alguns filhos, né? Alguns deles estão nessa fase agora de... já está fazendo faculdade, outra vai começar uma faculdade. E a gente sempre pensa, né? Puxa vida, se naturalmente a pessoa já sabe o que quer fazer da vida de carreira e estudar, ok. Mas se às vezes ela precisa de uma ajuda, você pensa, por que não fazer um teste vocacional? Né? E geralmente quando a gente vai fazer um teste vocacional, você pode colocar a luz em cima do que já está brilhando, né? Para simplificar o trabalho. Mas eu nunca imaginei que até o próprio formato do corpo poderia ajudar nesse processo. E é o que você está me trazendo aqui. Talvez, sei lá, né, na escolha de uma profissão, porque o grande barato da vida é ter sentido, né? Isso é legal, né? Você está falando isso, estou lembrando da minha carreira. Eu fiz teste vocacional e a minha primeira faculdade foi Química. Puxa vida. E eu sou uma pessoa também que preciso de gente. Hoje eu sou psicóloga, trabalho, né, com pessoas, e eu ficava o dia inteiro mexendo no tubo de ensaio sozinha, sem interagir com ninguém. Foi me dando uma coisa ruim. Eu falei, não quero saber disso de jeito nenhum. Larguei a faculdade, saí e fui começar tudo do zero. Então, assim, imagina se alguém tivesse me contado, você precisa de gente. Então, quer ser química, você vai ser alguma química que trabalha com gente. Não adianta ficar focada dentro de laboratório que você não vai ser feliz. Curioso, quer dizer, o jeitão, né? É o padrão de funcionamento. Até próprio, por exemplo, da medicina,
Existem diversas especialidades, mas muitas mesmo, que você pode seguir, e depois subespecialidades que pode te colocar num contato, por exemplo, mais próximo com o paciente ou não. Isso pode vir a influenciar. Exatamente. Que maravilhoso, que bacana, viu? Papo gostoso. Gostou? Não, demais, demais. Vanessa, muito obrigado pela sua Eu que participação. agradeço o convite. Bom, a gente vai deixar aqui para vocês as redes sociais, formas de Perfeito. encontrar mais sobre o seu trabalho. @o Corpo Explica. Pronto. @o Corpo Explica. No YouTube, no Insta, em todos os lugares que for encontrar, @o Corpo Explica. Que delícia. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Pessoal, até a próxima.